Fala galera, eu sou o Fábio Oliveira, estamos começando Bate Cabelo, nosso mais novo podcast sobre a área da beleza. Estou aqui com o Felipe Gomes, meu amigo maravilhoso. Tudo bem, Fê? E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo maravilhoso e hoje a gente está aqui muito ansioso, começando esse nosso projeto. Espero que vocês possam acompanhar, que vocês curtam, compartilhem e, antes de tudo, segue a gente nas nossas páginas nas redes sociais. Aqui no Bate Cabelo, nós estamos no Facebook e no Instagram como Bate Cabelo Oficial. E vocês também podem mandar e-mails falando sobre contatos, conteúdos, parcerias, apoiadores no e-mail contato batecabelo@gmail.com. Arrasou. Fê, fala também já a sua rede social para a gente seguir você. Ah, já vou falar logo para o pessoal também já interagir, se vocês quiserem tirar dúvida, inclusive sobre o Bate-Cabelo, que é o nosso podcast. O meu é o Felipe G Oficial. Eu tenho dois Instagrams, mas esse é o que eu mais uso, e tenho também o YouTube, que é o Felipe Gomes Tutorial. E o seu, Fábio? Eu também estou lá no Instagram como fabiooliveira.hair. Sigam a gente, vocês vão ver os nossos trabalhos, vão poder acompanhar aí a gente mais pessoalmente, né? A gente também posta um pouquinho da nossa vida, mas é basicamente o meu trabalho que está lá, tá bom? Arrasou. Bora falar sobre cabelo, sobre a área da beleza? Ah, vamos. Então, a ideia também desse podcast é que vocês façam parte, inclusive presencialmente. Infelizmente, agora a gente está vivendo na pandemia, a gente está produzindo conteúdos justamente para poder alinhar os nossos conteúdos para mais tarde trazer vocês para mais próximo. Aí a gente tem planos de trazer uma plateia, já tivemos alguns tipos de plateia e tivemos alguns testes, foi muito interessante, eu acho que vale a pena. E aí a gente tem algumas burocracias, inclusive para a quantidade de pessoas, lembrando que somos cabeleireiros, somos artistas, lidamos diretamente com o público, fazemos eventos grandes, e essa é a primeira experiência no Brasil de cabeleireiros que fazem podcast. Inclusive, foi um gatilho, foi um incentivo vindo disso tudo para poder produzir para vocês. Espero que vocês curtam e entendam que somos amadores, nós estamos fazendo o melhor para todos, né? É muito louco que eu já vou linkar aí na sua fala e dizer que essa ideia desse projeto começou bem aleatória, né? A gente sempre conversou muito sobre vários assuntos. Nós somos cabeleireiras, eu comecei um pouquinho depois do Felipe, mas a convite dele eu entrei no Sorro, né, que foi nossa escola, e a partir disso a gente sempre trabalhou junto, né, muito próximo, não trabalhamos exatamente juntos, mas sempre muito próximos, sempre falando, ou, tirando dúvidas, questionando um o trabalho do outro para que a gente possa aprender. E o intuito aqui do nosso podcast não é só falar, é aprender também, né? Nós queremos Verdade. trazer muitos convidados de várias áreas, tanto financeiro, jurídico, fotógrafo, manicure, assistente. Nós queremos trazer pessoas de várias áreas linkadas aí à área da beleza, para que a gente possa expandir aí nosso conhecimento e trazer um pouco de inspiração para vocês que estão escutando, né? Quem não é da área da beleza, às vezes tem a vontade de entrar e não sabe como é, tem alguma dúvida, acha que é muito fácil, é bonito e não sabe aí dos pesares e dos tropeços que a gente passa ao longo da carreira, né, Com Fê? certeza. Inclusive, eu já quero deixar aqui uma pergunta para o Fábio de como foi esse começo para ele dentro do conceito, que deu o gatilho, qual foi o gatilho inicial que passou na cabeça dele para ele entrar nessa área, porque eu sei, como amigo, a gente estudamos juntos, né? Passamos, inclusive, por uma transição de energia, que começamos um conhecimento ali dentro de uma certa escola, passamos para outra, e aí a vida nos levou para atividades próximas. E eu quero saber dele, depois daquele gatilho de entrar na escola, a gente se conhecer, firmar uma amizade, o que levou ele a analisar e provocar essa entrada na área da beleza, que eu sei que ele já tinha passado por outra profissão? Me conta um pouco dessa transição. A, a vida é muito louca, né? Ela vai levando a gente por caminhos completamente tortos e no final a gente precisa se realizar de alguma forma. Eu sempre tive talento na área administrativa, um pouquinho de números, então sempre trabalhei um pouco ligado a isso, né? Trabalhei com financeiro, contabilidade, crédito imobiliário. E em um dado momento da vida eu não estava me sentindo bem trabalhando com isso.
E aí foi quando o Felipe me deu um insight de trabalhar e aprender, né? Que tinha um curso e um trabalho ali, os dois paralelos, dentro do Sorro. E no momento eu vi a oportunidade. Eu nunca pensei em trabalhar exatamente com cabelo. Sempre gostei muito de moda, gostei sempre muito desse mundo artístico. Acompanhei muitos desfiles, né? A gente estava aí sempre sorrindo aí para o Victoria's Secret, Vogue, enfim, várias coisas a gente sempre acompanhou muito, mas nunca pensei em trabalhar com cabelo. Quando eu comecei, para mim aquilo foi maravilhoso, assim, e tô nessa área já há 10 anos, trabalhando feliz e contente. Passei pelo Sorro, passei pela L'Oréal, infelizmente por momentos financeiros aí que o mundo apresentou e falta de preparo, e a gente vai falar disso em um dos episódios, essa questão de planejamento financeiro, eu não consegui concluir minha formação, mas eu já tive muitos bons professores que me ensinaram muitas coisas que escola nenhuma me ensinou. Então, hoje eu trabalho muito feliz e contente dentro da minha área. Tenho minhas clientes que são muito felizes com o meu resultado. E se vocês quiserem, podem acompanhar aí que vocês vão ver dentro do meu Instagram o que que eu faço. Mas conta para mim então, Fê, o que que te deu esse insight de entrar na área da beleza? Antes disso, eu quero fazer um gancho fazendo outra pergunta. O que é para você, dentro dessa transição de ida à área da beleza, inclusive, não sei se você lembra, Fábio, mas você teve um gatilho, eu acho que até foi um mau exemplo que você conseguiu, através das suas estratégias, o transformar aquele momento que foi numa balada. Você foi na balada comigo, na Bubu, e tinha vários profissionais do Sorro, professores, a gente estava curtindo o momento juntos, e aí a gente falou, por que você não entra na área? A gente tem uma foto, inclusive, muito legal juntos daquele dia, foi um momento único, e eu falei, Fábio, não é tão quadrado. Se eu não me engano, foi nesse momento que talvez você já começou a ter mais noção de que funcionava, você já sabia que existia esse mundo. Eu quero saber que provocou aquilo? Porque você estava na transição de descoberta dessa linha de diversidade, e aí que eu quero te perguntar: o que é diversidade para você, incluindo também esse momento de reparar que existia uma área séria, incluída dentro de uma balada, que seriam os professores, dentro de uma diversidade ali única, e aí também tinha a ideia de ser gay, ou essa ideia de se orientar dentro de uma comunidade, e aí também já entrar dentro de uma comunidade que, infelizmente, ainda é nichada, que as pessoas falam que é gay, vai ser cabeleireiro, vai ser artista, e eu via que você, ainda hoje né, você é bem estrategista quanto a números, que muitos dos cabeleireiros, infelizmente, acabam não tendo essa facilidade, e é, sim, cientificamente provado, que é normal ter essa dificuldade, já que a gente tem um tipo de facilidade em arte, em um visual de outra maneira. E algumas pessoas, lógico, vai ter facilidade quanto à estratégia e tudo mais, logística. Me conta um pouco como que foi essa ideia e o que é diversidade para você e inclusão. Essa relação de humanas e exatas vem sempre aí em confronto, né? E existe sim esse olhar diferente entre as pessoas que trabalham com números e as pessoas que trabalham com arte. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. A gente tem aí exemplos de salões que vão à falência, de cabeleireiros que acabam não tendo ali um dinheiro no final do mês para pagar as contas, porque não soube se planejar, né? Isso é normal dentro da nossa área, mas por falta de conhecimento mesmo. E mesmo conhecendo, eu já tive meus altos e baixos ali, né? Mas nesse momento, eu lembro dessa balada, e essa balada foi um momento de convite mesmo, né? Foi a primeira vez que brilhou ali na minha mente de trabalhar com outra coisa. Eu lembro que você me convidou, era a formação de algumas pessoas lá, né? Algumas pessoas estavam saindo do Sorro. Então eu lembro que quando a gente chegou lá, tinha muita gente do Sorro, tinha ali umas 10 pessoas do Sorro. E eu fiquei, nossa, né? Todo mundo é do Sorro, só eu que não. Todo mundo com cabelo diferente, as meninas de cabelo curtinho, colorido, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Cada um com seu estilo de cabelo. E eu sempre trabalhando nessa área administrativa e financeira,
nunca tive esse exemplo, né? Era tudo muito quadrado, tem que ter a roupinha ali certa, terninho, camisa social, não pode ser nada muito extravagante, ninguém vai ali de meia colorida, laranja, tatuagem. Naquela época ainda não era muito mal visto ter tatuagem, né? E quando eu tive esse insight, eu ainda pensei, não é para mim. E aí fui buscar outras coisas, outros caminhos, estava ali pensando em trabalhar com maquiagem, mas eu não tinha aquele start, né, aquele dinheiro guardado para começar, ou ninguém que me bancasse para eu poder ficar pensando na vida. Eu precisava trabalhar e precisava fazer alguma coisa ao mesmo tempo, né? E aí o Felipe falou: Meu, mas aqui tem um curso e tem o trabalho. Vem aqui. Se você não gostar, você vai procurar outra coisa. Nessa coisa louca, tinha uma amiga nossa que já trabalhava lá também, né? Ela trabalhava nessa parte de revenda mesmo de produtos para cliente. E ela conversou comigo disso também. A gente nem sabia que tinha o Felipe em comum como amigo, né? Porque a gente se conhece do budismo, era uma outra conexão. E veio esse. Aí eu falei, tá, vou tentar. E aí, quando eu comecei, eu adorei. Isso é tudo também muito louco, porque porque dentro da minha vida, minha criação machista e tudo mais, e aí seguindo nessa linha do financeiro, é tudo muito quadrado, eu nunca tive muitos exemplos aí de diversidade, né, tanto de estilo, de sexualidade, de gênero, nunca tive muitos exemplos mesmo, né? E aí, quando eu me deparei tanto com o Sorro, já ali no ensino médio, eu tive uma grande visão, né? Muita gente realmente diferente. Isso não era o meu mundo. Eu falei, nossa, aqui eu tô à vontade, aqui eu posso ser quem eu quiser. Eu lembro também que, assim, me deu 2, 3 meses que eu tava no Sorro, fiz uma tatuagem no pescoço. Porque eu Loucura. tinha essa liberdade, eu tinha essa não tinha aquela cobrança de estar sempre quadradinho e apresentável. Ali era um momento de eu realmente me apresentar como um artista e me apresentar como eu mesmo, pessoa, né? A minha personalidade. Isso influencia nos nossos clientes. Essa visão de diversidade, de conceito, o cabelo e a trajetória de trabalho me trouxe muito isso também, né? Hoje eu não consigo falar, tal pessoa é feia, tal pessoa é, é estranha, ou não sei o quê. Eu vejo que são estilos diferentes, cada um tem seu conceito, tudo é uma questão de conhecer. A gente precisa realmente aceitar e abraçar as diferenças. Essa intenção aqui do podcast é completamente isso, né? Queremos conversar com pessoas completamente diferentes do nosso mundo, para a gente poder entender mesmo, tirar dúvidas. Eu tenho na minha cabeça que é muito mais fácil e mais educado a gente perguntar e tirar dúvidas com quem sabe, do que a gente simplesmente falar, ai, não, eu sei disso, e no final você só tá falando baboseira, né? É a mesma coisa que um Sim, homem querer dar palpite no aborto da mulher. Você nem pare, fio, você não engravida, você não tá sabendo o que ela sofre, sim. não é da sua As conta. consequências culturais do lugar, do país, do momento, né? Respeitar o momento do outro, até onde você pode falar, né? É isso. Até onde é o seu lugar de fala, né? Exatamente. A gente precisa ter esse espaço e consciência, ouvir realmente da pessoa que sofre, que passa, ou que se sente ali naquele lugar de alguma forma bem ou incomodada, né? Acho que o lugar de fala das pessoas é dela e elas têm que ter esse direito de falar, esse espaço de falar que a gente está criando aqui no podcast. Lembrando também que esse espaço de fala e as profissões que vão estar incluídas, essa inclusão e essa diversidade tem a ver com a área da beleza. Seja ela, por exemplo, na questão de contabilidade, financeira, jurídica, política, tudo isso faz parte da nossa profissão. Se você exerce ou não, saiba que é importante a gente ficar sabendo, porque a nossa maior arma, né, é a informação, é a palavra. E quando você sabe disso, qualquer um que vai vir debater com você, abalar seu emocional, vai sofrer as consequências porque você vai ter essa informação. E por conta dessas frustrações que eu e o Fábio acabamos, né, passando por falta de internet, de não ter facilidades, hoje a gente consegue, através da internet, repassar para vocês. Espero que vocês consigam também repassar algumas dúvidas
para que a gente venha a conversar com os nossos participantes, inclusive indicando nosso podcast para esses participantes, para eles poderem vir a fazer esse trabalho com a gente. É muito louco que tudo está conectado, né? Sim. Eu mesmo, por exemplo, não gostando de Big Brother, eu preciso ter ali uma noção e acompanhar, porque a cliente ela vem com aquela referência, né? Eu mesmo não Eu gostando da acho área jurídica, a gente precisa de entender um pouquinho de lei para a gente trabalhar aqui no nosso dia a dia, né? qualquer reality show faz parte do nosso dia. Eu acho que, inclusive, o convívio de estar com pessoas desconhecidas dentro de um ambiente, por exemplo, mesmo dentro da internet, a gente está com a rede social aberta. Ou não. Ou às vezes a gente está presente mais tempo junto com um funcionário de um salão do que com a nossa própria família. E saber lidar com essas diversidades dentro de um reality show nos prepara, né, para poder lidar com as Completamente. diferenças e aí respeitar. Essa Fê, é a ideia. me conta da sua história. Como que você Enrolei chegou para aí na área do cabelo? Você está fugindo da minha tô. pergunta. Me conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Bom, a minha trajetória é bem longa. Eu tenho isso bem esclarecido nas redes sociais, principalmente no YouTube. E no meu site tem um resumo também, Felipe Gomes, felipeg.webnude. Eu acho que eu posso passar inspiração para vocês de como eu comecei essa trajetória. Vou ser mais resumido, focando nessa ideia. Bom, eu comecei através de uma frustração que foi criada pela minha família. Infelizmente, não é culpa da minha família, é questão cultural. Minha mãe trabalhou com uma funcionária do Sorro. Eu tô com 31. Você está com quantos agora, Fábio? Vou Quantos fazer anos? 30. Eu vou fazer 31 em junho de 2021. Então, eu, com 6 anos, já tinha essa noção de o que eu poderia gastar, em quê, né? Sendo, né, homem, infelizmente a nossa cultura acaba não passando essas informações para um homem, um menino. Então, minha mãe já tinha esse bloqueio, me falando na época que eu não poderia, por exemplo, entrar no salão de luxo, onde a patroa dela, onde a patroa dela trabalhava. E aí, com 6 anos, tendo essa noção, eu acabei entrando nessa área da arte, né, com a ideia de entrar na área da arte, que seria a moda. Isso já com 16 anos e 17 anos, eu já estava dentro de um salão, porque eu já exercia a minha profissão de cabeleireiro com 15 anos, fazendo o cabelo dos meus amigos. Foi muito louco também, como o Fábio sempre fala, né? É muito doida a vida, né? Porque a vida nos leva a um destino muito bacana, basta você abrir um pouco os olhos, se inspirar, e eu acho que essa ideia do podcast vai poder também facilitar para muitas pessoas que têm uma ideia, às vezes, preconceituosa quanto à área. Quando eu descobri que eu poderia entrar numa escola séria, que eu já tinha passado por uma frustração de entrar numa escola que não era legal, eu vejo, né, que naquela primeira escola que eu entrei, que foi a escola que o Fábio não passou, mas ele já tinha noção, ele já entrou na escola que eu já tinha uma noção de que existiam diferenças de escolas mais sérias, outras não. Hoje eu tinha noção de que aquela escola que não era séria, a própria funcionária, né, a professora, ela estava querendo realmente ganhar sobre o meu trabalho. Ela já tinha identificado que eu já tinha o dom, eu tinha a minha insegurança, então ela usou de má fé. Se você sofre hoje, agora, com isso, pare um pouco, analise, é o que eu dou de dica. Ficar uma hora pensando se realmente vale a pena ficar nesse local ou passar para outro local de ensino, às vezes passar para um profissional só para te ensinar, que é como a história do Fábio se passa até hoje. Outros profissionais como Marco Antônio, Celso Camura, o meu amigo que é muito próximo, Rodrigo Vizu, que saiu também no terceiro estágio, que acho que foi bem próximo do terceiro estágio que o Fábio saiu, hoje é uma referência em cacho. Também. Não tem por que você ter esse dom e esconder. E foi exatamente assim que eu tinha essa noção de quando eu me formar no Sorro, na época, que era a escola mais séria, né? E eu tinha a noção de que eu poderia ampliar esse conhecimento indo para outras áreas. Frustrado com a moda, por não ter conseguido entrar na área da moda, eu me engajei dentro de outra marca, que é conhecida como Redken, que é pioneira na educação mundial, e ela lida literalmente com a moda. Os produtos estão dentro de todos os desfiles mundiais. Me encantei e acabei divulgando a marca indiretamente e fui convidado a participar de um programa de formação. Hoje eu sou especialista master da marca.
E aí, hoje eu me vejo dentro da mesma empresa, que é o Sorro, onde eu me formei, e fazendo outras atividades paralelas, tanto com a rede social, ministrando cursos fora do Sorro, e também lidando com a área da moda, com concursos de beleza. E aí eu acabei abraçando os meus amigos e vi que não necessariamente a gente precisa sair de um salão para poder crescer. A gente consegue, lógico, com logística e carinho, né? A gente consegue ampliar os nossos rumos fora do salão também. Que eu acho que o Fábio também faz isso muito bem, né, Fábio? Como que é você trabalhar num salão e de repente você está se vendo dentro de um concurso lidando com 60 candidatos que é o Miss e Mister Brasil? Foi uma experiência única, né, Fer? A gente teve essa oportunidade de sair do salão e fazer concursos, desfiles, outros tipos de trabalho, né? Muitas vezes a gente imagina o cabeleireiro só ali no salão, quadrado, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. E trabalhar hoje com um concurso foi realmente uma experiência única. Nós tivemos contato com pessoas de diversos lugares, né? O Várias Brasil é culturas. enorme aí, várias culturas diferentes, várias experiências, várias histórias de vida. E, então, isso foi muito enriquecedor, Sim, né? A gente, como cabeleireiro, a gente tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade de conhecer muitas pessoas de diferentes áreas, tanto dentro do salão, ali no na nossa cadeira, a cliente do dia a dia, ela sim, fala muito da vida dela, mas também quando a gente tem essas experiências, né, nós tivemos aí shootings, né, books, nós pudemos fazer modelos para desfile, para fotografia, para trabalho nosso mesmo, né, para criação nossa. Então, essa conversa com pessoas de diferentes áreas enriquece demais e a gente vai cada um pegando um pontinho daqui e dali e criando sempre um novo conceito na nossa cabeça, né? Nossa, de repente eu estava pensando uma coisa daquela pessoa que não é realidade, né? Daquele sim, estilo de vida que não é uma realidade. E a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas de uma forma um pouco melhor, um pouco mais humano também, né? Essa sim, questão de pré-julgar, né? Esse pré-conceito das pessoas é muito natural, né? Eu falo que todo mundo é meio preconceituoso, é impossível você dizer que não, sim. mas discriminar e esse pré-julgamento que a gente cria na nossa cabeça sem conhecer mesmo não é normal, né? Nós precisamos realmente estabelecer diálogos e conhecer as pessoas para que a gente possa falar melhor sobre um assunto ou sobre outro, e isso enriquece muito dentro da nossa carreira, porque as pessoas chegam para a gente querendo uma conversa, querendo uma opinião, e se a gente não tem assunto, fica muito complicado, né? Fica e talvez você se arrisque, inclusive, de se colocar numa posição de falar num grupo, diante a um grupo que você nem conhece, né? A gente, eu e o Fábio, Exatamente. indiretamente, estamos incluídos aí num pré-julgamento de grupos de minorias, né? Seria periféricos, gays, lésbicas, trans, preto, infelizmente ainda visado como minoria, e é uma realidade que a gente vive e a gente tem sim poder de falar sobre esse assunto, e vai existir muitas questões que aí sim a gente vai conseguir trazer toda essa bagagem de quando a gente deu a cara a tapa, né? De falar, não, a gente vai sair do salão, a gente vai fazer o nosso projeto que a gente sonha em fazer moda. Então a gente viu a primeira oportunidade de falar, a gente vai fazer uma permuta com você para a gente conhecer, saber como funciona essa área, e, consequentemente, vocês que estão escutando a gente vão ganhar com isso, porque vocês não vão precisar sair da zona de conforto agora. Vocês vão conseguir identificar, através das nossas perguntas, através, inclusive, da sua participação, a lidar com essas áreas e aí, consequentemente, montar um projeto gigantesco. Né? Um conselho que eu sempre entrego para as pessoas que eu conheço é monte um projeto antes de você conseguir achar uma permuta, um parceiro. Deixa isso já esquematizado no computador, na nuvem, que seja. Ah, eu tenho o sonho de fazer um desfile. Monta um desfile mesmo. Quero um desfile com tal roupa, com tal tela, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Não teve um dia da minha vida que, como esse podcast mesmo, que eu não me vi pressionado indiretamente a realizar um tipo de serviço que lá na frente eu vou colher os frutos. Assim como a gente está vivendo agora na pandemia.
Eu estou mais tranquilo na pandemia porque eu fiz uma reserva de emergência, mas porque eu já tinha vivido uma frustração que foi a crise de 2008 para 2011, aqui que chegou no Brasil em 2011. Hoje eu já tinha essa noção, né? E agora você que é novo, que está escutando agora, ou mesmo que não tem, né, esse discernimento, mas que quer aprender independente da idade, você vai conseguir alcançar e almejar, inclusive, o sucesso. Que para mim, sucesso é isso, você ter garantia do seu pão de cada dia. Né, Fábio? Ter esse foco em mente, né? Ter um objetivo, acho muito importante. Aqui várias vezes a gente vai falar sobre isso aqui no podcast, de ter um objetivo, de ter uma noção clara e mesmo não sabendo, buscar aprender, né? Aqui no podcast a gente está criando e aprendendo todos os dias. A gente não tinha noção nenhuma de como fazer isso aqui, não era, Fê? E como é gostoso, né? Porque, literalmente, com 31 anos, eu me vejo num projeto que eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto na minha vida, acho que mais na escola. Muito, muito, muito. É uma escola do zero, né? De como gravar, de como editar, de como postar, de onde fazer, de o que buscar. E é muita coisa que a gente precisou estar aprendendo ainda. E até peço desculpas se tiver alguma falha, porque estamos realmente aprendendo para melhoria contínua. E é um aprendizado contínuo sempre. Então, assim, você tem um objetivo, né, do que você quer fazer, seja um desfile, você ser um mega divulgado, ou ser um apresentador de TV, uma atriz, você tem que ter um foco e você tem que planejar esse foco. Ah, mas eu não tenho uma pessoa para me levar até lá. Mas você tendo esse planejamento, você vai abrir muitos caminhos, muitos caminhos. A gente conhece histórias incríveis, né, Fê? Sim, sim. De modelos que alcançaram aí o brilhantismo e casaram e estão morando fora do país. A gente conhece realmente histórias incríveis de pessoas que claramente tinham um objetivo. E também, Fábio, aproximar, porque a gente tem, com esse conhecimento que a gente está exercendo aí também, junto ao público e também os nossos convidados, e identificar o que a Monja Coen, que intermédio disso tudo aí o Fábio ele é budista, e eu também acabo me identificando com a filosofia budista, não sou budista, mas me identifico muito. Ela fala sobre essas semelhanças do ser humano e o quanto a gente sofre, né? Um juiz pode sofrer muito, um jornalista pode sofrer muito, e aí a gente acaba se identificando muito, se aproximando bastante. Esse acesso à plataforma digital, com podcasts, vídeos e tudo mais, te traz mais próximo de uma realidade e você sabe que todo mundo sofre a mesma dificuldade, independente da classe financeira, a gente está sofrendo as mesmas dificuldades. Ô Fábio, me conta um pouco de como que vai ser essa estratégia de buscar esse convidado, como que vai ser para o participante se orientar quantos dias, né, eles vão... Ah, um dia vai ser um cabeleireiro, outro dia vai ser um assistente, quais que são os valores entre essas pessoas? Gente, falar de valores é realmente lembrar aí do budismo para mim, sabia? Valores, não valor financeiro, monetário, é valor de dignidade da vida, né? Todos nós temos valores. E a partir disso, nós pensamos muito nas pessoas ao nosso redor, nos nossos clientes, nos nossos amigos, as pessoas que estão evoluindo com a gente, as pessoas que nós podemos acompanhar os trabalhos, né? Então, nós buscamos dentro dessas pessoas, da nossa rede de contatos, network, isso é uma coisa muito importante, né? Quando você não quer sair de casa, saia, porque a cada dia que você sai, você conhece alguém e você cria uma rede de contatos enorme, um network, e todas essas pessoas que acompanharam a gente ao longo da nossa carreira têm um valor imenso e com certeza elas podem contribuir e compartilhar aqui dentro do nosso podcast. Então, se você tem alguém que você acha interessante para estar falando aqui, não esquece de mandar e-mail para a gente. No final, a gente repete aí nosso e-mail, mas eu vou falar agora que é contato@gmail.com. Vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente realmente, nós queremos falar com o máximo de pessoas diferentes possíveis para que a gente agregue valor aqui dentro do podcast. Então, aí a gente tinha cliente fotógrafo, modelo, como que fala? Micropigmentador, design de sobrancelhas, personal trainer. Nós queremos falar realmente com o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Ah, mas é só da área da beleza. Não, nós somos interdependentes de todas essas áreas, né? Tudo se inclui dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da conversa que a gente tem com a nossa cliente, dentro da conversa que a gente tem com o nosso companheiro de trabalho mesmo. Então, essa criação de valor e conteúdo é uma coisa que é muito importante
dia a dia com cada pessoa, não é, Fê? Fala aí da sua opinião. Sim, eu tenho duas histórias que complementam sua fala. Seria uma história que eu conheço, não vou conseguir falar exatamente o nome dos personagens, né, das pessoas que viveram essa ideia, essa história, mas do budismo, como você falou do interdependente, que também tem a ver muito com a filosofia budista, existe uma história de um senhor que tinha muito dinheiro. O Fábio vai poder analisar e corrigir sobre essa fala, e ele resolveu abrir, inclusive o Buda foi exatamente assim, né? Abrir os horizontes e abdicar de muitas coisas. Ele passou a construir a vida dele, não profissional, mas dentro de uma comunidade carente. E aí ele viu que depois daquele sucesso que ele teve, né? Na época foi uma panificadora, ele conseguiu incluir pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, ele repassou esse conhecimento a essas pessoas que não tinham poder monetário tão alto, e aí, consequentemente, ele criou uma comunidade gigantesca, criou muita força, e aí, consequentemente, eles iam vender esses pães para a sociedade que tinha um poder maior. Criou ali uma sociedade muito forte, que é o que a gente vive hoje em dia, inclusive, e cada dia aparece uma área nova, e é muito interessante essa semelhança. E depois disso tudo, ele viu o valor da vida. O Buda, acho que teve uma história bem próxima disso. Inclusive os seguidores dele também. Tô certo, Fábio? É exatamente assim? Nós todos passamos por isso, né, Fê? Acho que a gente não pode ter medo de mudar. Eu vejo muito essa minha história também, né? A gente não pode ter medo de arriscar algo novo, diferente. A pandemia tá aí para provar isso para muita gente, né? Não dá para ter medo. A gente precisa encarar mesmo a realidade como ela é e transformar isso, ter uma ideia nova, diferente. Isso é a base do empreendedorismo, né? Acho que a maioria das pessoas que trabalham hoje com cabelo, que trabalham dentro da área da beleza, tiveram esse insight empreendedor. E essa criação de empreendedorismo, ela precisa crescer todos os dias da nossa vida. O Buda teve isso, né? O Buda original, Siddhartha Gautama. Para quem não conhece, vocês podem assistir aí o filme do Pequeno Buda, que é um filme bem antigo, e ele fala o Buda, que era um príncipe, saiu do castelo, encarou a realidade do mundo e mudou a forma dele viver, abriu realmente os olhos para a verdade, né? O Buda significa aquele que despertou para a verdade. Né? E esse ponto de empreendedorismo, para mim, é muito budista. Você despertar para uma nova realidade, uma nova ideia e empreender, começar de novo, aprender de novo, né? Nós temos aí grandes parceiros como SESI, Senai, Senac, que os próprios sindicatos, às vezes, também podem ajudar. Tem aí grandes lojas que oferecem cursos também gratuitos. A gente não pode ter medo mesmo de recomeçar e criar uma nova ideia, tentar uma nova coisa. Você já passou por essa situação, Fê? Ter que renovar todos os dias. Todos os dias, porque, inclusive, dentro dessa conversa da inclusão, eu não me vejo incluído dentro de diversos tipos de áreas. Inclusive, lancei há pouco tempo um vídeo muito interessante com, lógico, uma polêmica para chamar a atenção, que isso é uma estratégia comercial, quem não entende tem que buscar informações, onde no título da miniatura da capa do vídeo estava escrito gay não pode ser barbeiro. E aí muitos barbeiros, né, viralizou dentro de comunidades de barbeiros. Alguns me convidaram a dar a mão, outros me condenaram, mas foram assistir o vídeo e para mim o que importa é isso, aprender, porque no vídeo que estava incluído era a minha frustração que eu tinha na minha cabeça que um gay não poderia ser barbeiro. E aí eu me vi acolhido por diversos tipos de comunidades, gays, lésbicas, trans, héteros, barbeiros, inclusive, falando: não, você vai ser barbeiro porque você tem talento para isso e você quer muito, né? Então, essa é uma chamada. Então, eu aprendo com os novos, né? Os novos, as meninas que estão entrando agora na profissão, que é o que eu queria dizer numa conversa anterior. Eu acho que o mercado está se renovando, inclusive na pandemia, para escutar os novos. Ah, mas já tenho muito tempo de carreira. Sim, você tem muito tempo de carreira se você tem seu valor, mas infelizmente quem tinha muito tempo de carreira não dava ouvidos aos estagiários, aos assistentes, à comunidade LGBTQIA+, que é o que a gente vai dar foco, sim. Por isso que a gente fala da diversidade, do preto,
que sim, ainda não é visualizado, não tem visão social, inclusive é o público que está ali presente na criminalidade de uma forma, inclusive, injusta, né? Lógico, cada um tem que pagar o que deve aí, mas é um percentual muito grande em números de pretos, né, que estão aí na criminalidade. E por que está acontecendo isso, né? Às vezes é falta de informação de certo público, de certa comunidade. Por que não unir essas informações num podcast? E para mim, eu acho que renovar todos os dias é isso, você aprender todos os dias. Agora, quanto a projetos, eu tenho projetos que para agora, se eu quiser vender, eu tenho projeto para vender durante 3 anos, que eu estou sempre na internet, escrevendo tudo que sai da minha cabeça, tentando analisar ao máximo e ter uma estratégia de o que você está falando eu posso criar e monetizar para alguém visualizar, ganhar com aquilo, você ganhar com aquilo e para mim também ganhar. Então, isso é uma estratégia comercial muito interessante. Essa questão de estratégia comercial, tanto de monetização, é muito louca, né? É novo, é tudo muito novo. Existe aí uma mudança de forma de trabalhar com relação à tecnologia muito grande, né? Nós que viemos aí dos anos 90, foi tudo muito rápido que aconteceu, né? A mudança de mundo, a aparição dos computadores, celulares, logo veio smartphone, Android, iPhone, e foi tudo muito rápido. A invenção e o começo dos aplicativos e o grande boom, né? Tudo que lança hoje estoura. E existe uma necessidade de aprendizado também muito rápida. Como que você leva essa questão de marketing? Como que é a ideia aí do marketing do podcast também? Como que acontece isso para você na sua cabeça? Bom, eu acho que ampliar o marketing e tornar isso monetário, porque sem dinheiro a gente também não vive. Infelizmente, a gente tem uma cultura brasileira, mais brasileira, porque a gente vê isso muito bem na demora por vacinas agora na quarentena, na pandemia, a falta de informação, o engano, né, vindo de todas as áreas, inclusive religiosa, que as pessoas não se unem. A gente quer passar isso, essa desmistificação dentro do podcast. Eu acho que a ideia de trazer o marketing nada mais fácil do que você pegar as frustrações e colocar nas redes sociais, mas de forma inteligente. Né? Não adianta você colocar ali numa comunidade que não conversa com você, né? A não ser se for uma ideia, como eu fiz, de criar uma polêmica e trazer uma informação e trazer, inclusive, uma frustração de aprendizado. E eu acho que a ideia da gente levar o podcast para as redes sociais, incluindo aí o Deezer e o Spotify, independente de qual seja a plataforma inicial, é incluir todos os participantes, né? Tanto os convidados quanto as pessoas que estão ouvindo, e depois ampliar, inclusive, para as outras redes sociais. A ideia é que vocês, né, que estão escutando a gente, interajam o máximo possível para a gente remodelar sempre, e aí, consequentemente, a gente vai modelando o nosso marketing. Não tem apego ao marketing, existe um brand, existe uma estratégia, onde a gente vai firmar e criar regras, mas que todos possam participar. Felipe, eu não consigo participar porque tudo que vocês me falam de regras, eu não me encaixo. É você que a gente quer escutar. Como que a gente pode melhorar? Né? Essa Que é a ideia regra de nova a gente marketing. pode criar, né? Essa é a melhor ideia de marketing, porque é a sua frustração que vai criar uma porta aberta a uma comunidade nova. Então, essa, para mim, é a melhor fonte de marketing. E para você, Fábio? Para mim, é exatamente isso que você falou, uma nova ideia, né? Essa pessoa que ela não se encaixa, ela precisa falar qual é o dia a dia dela para que a gente crie uma nova ideia, né? Sim, Cada dia existe uma criação. Esses grandes aplicativos são ideias novas de alguém que não se encaixava naquele padrão, né? O WhatsApp, Facebook, hoje TikTok, logo mais amanhã é um novo aplicativo e tudo está acontecendo muito rápido nesse dia a dia. Essa criação de ideia e de marketing, ainda por mais que tenha tudo novo, ainda na minha cabeça, o boca a boca é a melhor ideia, então saiba se promover, né? Na minha cabeça, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa se promover todos os dias e da sua forma, né? O sim, marketing acontece assim, você precisa se promover da sua forma, do seu jeito. Então, com se para seu você nicho. aquilo não faz sentido, crie um nicho para você, exatamente, um nicho, outro nicho. Se É, aquilo não faz sentido para você, crie um outro caminho. exatamente. Recrie. E o mais importante também, que eu tenho que deixar isso bem claro, que inclusive eu já lidando há 10 anos com redes sociais,
e estou renovando toda a minha bagagem, a gente sofre muito com edição, sofre muito com produção de conteúdo, inclusive a gente não lidando diretamente em cursos, porque a gente estuda cabelo, maquiagem, conceitos de arte, é muito mais complicado, mas a gente sabe que no futuro a gente vai alcançar o que a gente tem de objetivo, isso acaba sendo um investimento, o que é muito importante para vocês que estão escutando a gente. Entra nas redes sociais de vocês mesmo, que é o que está acontecendo comigo agora. Veja, visualiza se realmente é aquilo que você quer, que você consumiria, não seu público, você consumiria. E é o que vocês vão, por exemplo, vão fazer com o nosso podcast também. O que a gente quer de vocês, né? Como que eu gostaria que esse podcast pudesse, né, ampliar o meu conhecimento ou até chegar a vir me entrevistar. É isso que vocês vão conseguir descrever para a gente por e-mail, colocando ideias também nos comentários do Instagram, curtindo nossos comentários na nossa comunidade, já que você não quer, por exemplo, às vezes compartilhar, mas o algoritmo, ele entende que a partir do momento que você interage com aquele conteúdo do seu amigo, da sua empresa, do seu podcast, você possa ajudar alguma pessoa, quando você faz alguma interação no Stories, respondendo uma enquete, você amplia para o algoritmo alcançar mais públicos. É um sistema automático. Então, você pode fazer isso com a sua comunidade, uma forma de marketing. E a ideia do boca a boca existe sim. Hoje, agora, a gente já consegue trazer o boca a boca, inclusive nas redes sociais, com stories e tudo mais, mas sem força, sem uma comunidade unida, a gente não consegue alcançar e produzir mais conteúdos. Não adianta a gente falar por falar e não ver o número crescer de interação. Então, é muito importante que vocês consigam seguir a gente, consequentemente, a gente produzir conteúdo até você chegar a ficar com a nossa plateia, que se você é mais tímido, até chegar também fazer uma entrevista com a gente. Entrevista eu chamo de bate-papo, né, no caso, que é bem mais leve, no caso. E é isso. Eu acho que essa criação do marketing, do conteúdo também, ela precisa vir de uma criatividade única, né, Fê? A gente repara aí que as pessoas que se destacam são as pessoas que fazem diferente do mercado. Essa é a grande ideia do podcast também, né? Nós reparamos que não tem nada que fale aí sobre a área da beleza, não tem ninguém que comente sobre isso com ninguém. De forma mais firme, né, Focada mesmo, né? Não existe ninguém que fale sobre isso. Então, a minha dica também para quem quer fazer algo que realmente tenha valor, faça alguma coisa diferente, que você não acha em lugar nenhum. Cria uma coisa nova, de fato novo. A criatividade, ela tem muito valor. E é bem importante também citar que o que você acha que as pessoas não vão consumir porque você já sabe muito é o que realmente vai dar margem a conteúdo. Isso eu aprendi faz pouco tempo, porque eu me privava muito de fazer conteúdos porque eu achava que muita gente sabia. Até criar uma nova conta de Instagram e intermediar uma venda, que inclusive o Fábio ficou sabendo há pouco tempo, de uma cliente. Eu tenho nesse Instagram, eu tô com 3 fotos, eu consegui incluir numa revenda a venda de uma hospedagem no mesmo hostel que eu fiquei, e uma pessoa que não sabia nada sobre o local, que é Florianópolis. Como a pessoa não sabe nada de Florianópolis? Porque ela não tinha uma fonte tão esclarecida do que eu, Felipe, sabia. Então, o que eu tinha de visão não é a mesma do fulano, e ela se identificou com a minha visão. Então, ela fechou ali com um hostel. Eu não ganhei nada, mas para mim já me senti vitorioso por saber que o meu conteúdo está indo para um público específico, e que eu posso ganhar força com isso, né? E de um conteúdo que é bem a parte do meu dia a dia, que é de viagem, mas que eu amo muito. Então, faça o que você ama também. Essa sua fala me lembra muito da ideia, de como a gente teve essa ideia, né? Nós estávamos aí numa mesa conversando com uma amiga nossa e ela falando sobre o trabalho dela. Ai, mas meu trabalho é muito fácil, meu trabalho é muito fácil. Mas o trabalho dela é fácil para ela que faz todo dia, né? Não para gente que não tem noção nenhuma. Sim. Então, saber compartilhar essa ideia do seu trabalho, que para você é fácil, e que para as outras pessoas pode não ser, é uma grande ideia de conteúdo e foi daí que veio a ideia do podcast. Como que você aceitou essa ideia, Fê? Bom, o Fábio já me impressionava muito com a ideia de fazer o podcast, foi bem louco, porque ele jogou um celular lá na frente mesmo da nossa mesa de conversa, que ele estava inclusive com essa nossa melhor amiga, e vendo o resultado do que a gente falou, eu vi que realmente é muito rico, né?
muita gente acaba não tendo acesso, inclusive dentro das outras redes sociais, e por que não começar um podcast? Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de criar, sou geminiano mesmo. Então, eu gosto de passar essas informações para as outras pessoas. Lógico que eu passo um pouco dos limites, como qualquer ser humano. E aí a ideia de passar no podcast é uma experiência boa, porque eu já gosto de consumir o podcast, né? Inclusive de algumas áreas como o budismo, eu gosto mais de escutar do que só ver. É um sensorial diferente. E essa ideia da exclusividade, de trazer essa área da beleza como exclusividade aos podcasts, me encantou muito. Então, eu acho que os meus clientes vão consumir, independente de tudo, vai conseguir também me conhecer além da bancada, que a gente tem ali 15, 20 minutos ou uma hora, né, de papo, e vai conseguir entrar ali, inclusive, para conversar comigo e já engajar um serviço, sabendo do que eu sou capaz, sabendo do que eu posso, né, passar para eles de grupo, de network. Então o Felipe ele conhece o Fábio, que faz também cabelo de um jeito diferente, ou semelhante, que eu posso contar. Não, ele conhece um político, ele conhece um jornalista, ele conhece um ouvinte que é assistente. Eu preciso dessa pessoa para minha empresa. Então, esse gatilho funciona muito bem para o meu trabalho também. E você, Fábio? Foi muito louco começar, né? Foi muito engraçado. Realmente estávamos numa mesa conversando, um bate-papo de final de semana, reencontrando uma amiga nossa, né? Não eram só nós três, não tinha muita gente, estamos em quarentena, não tá dando. Inclusive, estamos à distância hoje, estaremos à distância na maioria dos episódios até que isso acabe. E, por favor, estejam seguros. Mas estávamos nós três conversando e, nossa, por que vocês não fazem um podcast? Foi essa a grande pergunta, né? Acho que essa é uma linha nova, né? Um novo tipo de conteúdo que ainda muita gente não consome, né? Um podcast. Mas que para mim é muito mais proveitoso pelo fato de eu estar ouvindo ali, estar fazendo as coisas do meu dia. Então eu ouço muito podcasts variados, tanto falando aí da Monja Coen, um budismo, que é uma linha diferente da que eu pratico, mas que ela fala muito legal do dia a dia, quanto falando aí da diversidade gay, falando aí das trans, tem os podcasts políticos, astrológicos, eu ouço muita coisa. E a gente tem muitas conversas legais, a gente, ao longo da nossa vida mesmo, pessoal, a gente sempre teve grandes conversas, né, Fê? De a gente ficar horas e horas e horas conversando. E por que não compartilhar essa ideia com outras pessoas? Né? Por que a gente não compartilha a nossa visão com outras pessoas para que elas possam realmente comentar e a gente compreender aquilo de uma outra forma? Né? Por que só, de repente, a nossa visão que está sendo contemplada aqui nessa conversa? A gente pode chamar outras pessoas, todo dia, a cada momento, a gente pode conversar com uma pessoa diferente, ver aquela visão da nossa área que a gente não compreende ainda, né? Muitas vezes eu falo Sim. alguma coisa que o Felipe acha, nossa, mas eu nunca pensei desse lado. E aí ele fala, nossa, ele fala de alguma coisa que me desperta. Meu Deus, como que eu nunca reparei nisso? Então, Surpreende. a partir dessa surpresa, exatamente, surpreende. A partir dessa surpresa, a gente quer despertar isso em outras pessoas também, em pessoas que não sejam da nossa área, para que tenham interesse, em pessoas que já sejam e que não estejam compreendendo aquilo da forma que a gente compreende. E, às vezes, o comentário que a gente lê lá sobre o nosso podcast pode ser que desperte para a gente realmente uma compreensão diferente. Arrasou muito. Arrasou demais. É isso mesmo, surpreender, se surpreender sempre. Eu amo. É uma nova surpresa, cada dia é uma influência. Tem muita gente aí legal para a gente conversar. Já vou adiantar aí que a gente já está conversando aí com planejadores financeiros, jornalistas com foco em política, né? Já conversamos aí com micropigmentadoras que fazem reconstrução de mama. Temos muito assunto aí, visagistas, temos muito assunto. Vamos acompanhar a nossa fala. A gente já falou demais por hoje, já cansei de ouvir a senhora, Bi. Já Arrasou. falamos muito, mas antes da gente encerrar,
a gente quer deixar aí dicas todos os episódios para vocês. Dicas de consumo mesmo, de um livro interessante para vocês lerem, de um artista, uma pessoa, uma hashtag, alguma coisa que vocês possam se engrandecer no seu dia a dia. E esse vai ser o nosso momento de bater o cabelo. Bicha, a senhora bate seu cabelo para quem agora? Bom, eu vou bater o meu cabelo bem belíssimo para um livro que eu, na verdade, eu não sei se eu ganhei ou se eu peguei emprestado. Ela simplesmente me entregou na minha mão, ela falou que tem tudo a ver comigo e realmente estou me surpreendendo. Em 2021, me surpreender com um livro de marketing digital é muito doido, né? Porque realmente tem muita coisa nova. Mostre o seu valor. O nome do autor, se eu falar certinho aqui, seria Austin Kleon. É, eu acho que é assim que se escreve. Mas coloca aí, mostre o seu valor no Google que vocês vão achar. Ele foi cotado como um dos melhores best-sellers de New York Times. Eu acho que o livro é bem legal para quem quer começar a fazer conteúdos para a internet, quer se engajar, agora está todo mundo online aí, né? Pode pegar esse livro e eu quero também deixar um gatilho aqui, se vocês puderem, entrar lá no meu canal, já fazendo um jabazinho básico, porque eu vou falar muito sobre o nosso podcast lá também. A pretensão é que a gente faça o nosso canal do podcast, mas a princípio tem muitas dúvidas que eu acabo tirando com os conteúdos, inclusive polêmicos, dentro da área da beleza, que é o Felipe Gomes Tutorial. E você, Fábio, qual que é o seu bate-cabelo? Arrasou. Você está falando aí de marketing, eu vou falar aí do Vitor Felsosa. Vitor Felsosa, ele é um cabeleireiro que ele dá dicas de marketing aí para cabeleireiros, pessoas da área da beleza em geral, né? Depiladores, manicures em geral, para vocês encherem suas agendas nesse momento aí de quarentena, de dificuldade de criar uma clientela, de manter a clientela que já se tem, como fazer e preencher a sua agenda todo dia. Ele vai dar dicas aí das suas redes sociais, de como se envolver, como se engajar com essa relação de profissional e cliente. Acompanhem ele, gente. Vitor Felsosa, Felsoza. É No muito Instagram e no legal. YouTube só? Ele tem vários canais, viu? Instagram, YouTube, tem um blog. Joga no Google o que vocês acham. Vitor Felsosa. Arrasou. Para vocês lembrarem, o meu Instagram tá lá como fabiooliveira.hair. Também estou me renovando, eu estou aprendendo com essa ideia aqui de podcast toda. Eu estou aprendendo tudo de novo, do zero. Isso é completamente engrandecedor. É maravilhoso e quero conversar com outras pessoas, não só com você, Felipe, mas com outras pessoas nos próximos podcasts. Arrasou. Eu Bill, quero muito já fazer obrigado. meu jabazinho também, o meu Felipe G Oficial, vocês vão ver tudo lá também. Eu amei fazer esse podcast, a gente falou de tudo. A gente falou desde a escola, como a gente consegue também entrar dentro de um salão escola, né, que é muito engrandecedor para muita gente que não tem noção. Até hoje não sabe como, além, né, como pode entrar na escola de cabeleireiros, e também de grandes empresas e inspirações de como você pode lidar e se dar bem com network e é, consequentemente, lidar também muito bem com marketing digital. Isso foi incrível. Eu já aprendi tudo já. É muito louco porque a gente fala demais, né, também. Então, se a gente não presta atenção no relógio, a gente vai falar aqui, gente, até o outro dia. A gente vai falar, 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 falar. A gente não cala a Depois a boca. gente edita Mas, e corta tudo. mas é muito legal poder conversar sobre esse assunto. Eu gosto muito de conversar sobre a construção realmente da nossa carreira e das possibilidades, dos inúmeros caminhos que vão se criando aí na nossa frente. Espero que vocês acompanhem realmente, curtam, comentem, compartilhem com alguém que você acha que pode sentir interesse, mandem contatos, e-mails, curtam, fala Qual que bastante é o mesmo da e-mail? gente Qual que é o lá. e-mail? Segue a gente está no Instagram e no Facebook como Bate Cabelo Oficial. E se vocês quiserem mandar um e-mail, falar alguma pergunta, conteúdo, apoiador, manda contato batecabelo@gmail.com. Tá bom, gente? Arrasou. Muito Arrasou. obrigado, Fê. Adoro falar com você. Ai. Obrigado a você. Por vocês, Gente, né? Obrigado. muito obrigado mesmo. E a gente segue batendo nosso cabelo até o nosso episódio. Até semana Segue que pro vem, próximo gente. episódio. Beijo, beijo. Beijo.